Teste, testando. Márcia, pode sentar também. Pode vir também. O Antônio Henrique só que é o próximo que vai ser ouvido, daí ele fica sentadinho, quietinho ali. Então vamos lá, boa tarde a todos. Cumprindo o que diz os requerimentos 52 e 53 de 2019, ao qual passo a ler o requerimento 53 de 2019, requeiro nos termos regimentais do artigo 32, inciso 10 da Lei Orgânica, e o artigo 149, inciso 8 do Regimento Interno, que seja convocada a diretora de Fazenda Pública e Finanças, senhora Kellen Maria Sartori, para prestar esclarecimentos em plenário no dia 20 de setembro de 2019, às 13 horas, acerca das contas municipais. Requerimento de autoria do vereador João Luiz de Souza Júnior e subassinado pelos vereadores Amarildo Ortiz de Souza, José Rodolfo Baldi, Nucélia Maria Faria, Marcos Fernando Gritti e Walter Aparecido Donizete Bueno. Submetido em plenário, foi aprovado por unanimidade. A partir da aprovação da unanimidade do requerimento, foi feito o ofício 91/2019, na data de ontem, protocolado na Prefeitura sob o protocolo 2583/2019, encaminhando sobre a convocação. Sendo assim, iniciamos os trabalhos da tarde. Peço que a senhora Kellen Maria Sartori se identifique, dizendo qual cargo ocupa junto à Prefeitura e quem está junto com ela que acompanha. Boa tarde a todos. Eu sou Kellen Maria Sartori, hoje diretora de Fazenda Pública e Finanças do município de Monte Alegre do Sul. No meio. Aqui, Marcos. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia Aparecida Salzani, sou diretora de Planejamento e Desenvolvimento Econômico de Monte Alegre do Sul. Perfeito. A senhora Kellen Maria Sartori também é ocupante de cargo efetivo, né? Do município. Sou contadora do município. Contadora, Isso. ocupante de cargo, concursada, ocupando o cargo de provimento efetivo de Isso. diretor financeiro. Exatamente. Eu vou deixar aberto agora esse primeiro momento para você nos dizer qual é a real situação financeira orçamentária da Prefeitura hoje, como que está a sua visão, a sua análise como diretora financeira e contadora da situação econômica do município. Então, como é de conhecimento de todos, o nosso Brasil vem passando por uma crise desde 2014. E para o município de Monte Alegre do Sul não é diferente. A diferença aqui é o quê? É que precisamos acertar a arrecadação municipal. Por quê? Porque o município, eu assumi, na verdade, a diretoria em 2018, em abril de 2018, e passei no concurso de contadora, né, e estou exercendo os cargos. E o que acontece, gente? Eu vi o município com 27 milhões de arrecadação e 8 milhões de dívida ativa. Fui procurar saber, né, o motivo de essa dívida ativa ser 1/3 da arrecadação do município, e pelo que eu pude identificar, ficou muito tempo sem a cobrança, sem a execução fiscal. E isso foi agravando a situação financeira do município. A situação financeira do município não é esse mandato, e sim vem vindo de mandatos anteriores, também com o mesmo problema. Os outros prefeitos anteriores passaram pelo mesmo problema financeiro no município. Como a gente tem visto, a arrecadação, tanto a federal, FPM, caiu 24% na parcela do mês de setembro, né? Então, é de forma bem complicada que a gente está passando agora. Por quê? Porque as despesas fixas, as despesas de caráter continuado, folha de pagamento, INSS, fundo de garantia, vale alimentação, coleta de lixo, merenda escolar, etc., continuam. São serviços básicos do município, são despesas de caráter continuado que tem um custo, né, a qual a gente vê que o que se arrecada hoje de IPTU e ISS no município já não suporta mais, né, os custos que a gente está tendo. O que a municipalidade está fazendo? A gente está, com orientação do Tribunal de Contas, fazendo protesto em cartório de IPTU atrasado.
a gente está fazendo o corte, né, a cobrança de água e, posteriormente, o corte de água para levantar a receita municipal. Porque qualquer prefeito hoje, qualquer um de nós que estamos aqui agora, fosse prefeito, estaria passando pelos mesmos problemas. Por quê? Porque hoje não temos como custear mais as despesas do município, sem arrecadação do município. Não podemos depender do Estado e nem da União. Então, a situação nossa é o quê? A gente está cumprindo pagamentos. O ano passado, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, a gente pagou de amortização de dívida de INSS, de precatórios, o município custeou 1 milhão, deixa eu só confirmar aqui para vocês, 1.648.994,74. Isso só para pagamentos de parcelamento de INSS, parcelamento com despesas de cartório, precatórios, tanto 1% de precatórios ordinários como trabalhistas. Então, ano passado, a gente teve que, com recursos próprios do município, que já são escassos, está pagando 1.648.000. E esse ano, de dívida de exercícios anteriores, independente de prefeito, foram gestões anteriores. Precatório não é só da gestão passada. Precatórios são de gestões anteriores. A gente pagou mais esse ano, até julho, a gente já pagou R$1 milhão esse ano. Então, para qualquer um de nós que estivesse no executivo, na administração, estaria bem difícil. Então, o que a gente tem que procurar, gente? A Márcia está aqui comigo porque a gente está fazendo a regularização do Oripaba, que há muitos anos era para ter feito. É uma receita que o município está perdendo, né? E a gente está atrás disso. Não de aumentar impostos à população, só a prefeitura receber o que realmente é devido a ela, para a gente estar custeando, sempre tendo uma saúde boa, ser um serviço municipal bom, ter uma educação de melhor qualidade. Por quê? Porque cada 10 dias a gente tem repasse descendial dos recursos próprios para a educação, para ser investido na educação. Se a gente não tem arrecadação, a gente não consegue repassar e investir mais na educação. Então, gente, na verdade, o que a gente precisa hoje é a gente se unir. A Câmara Municipal, Executivo, e pensar no melhor para o município, né? Que seria o quê? Hoje, eu tenho um problema sério, que é de conhecimento de vocês, em relação ao gasto com água, a manutenção do ETA. A gente não tem recurso para estar investindo em tratamento de água. Hoje, para falar a verdade para vocês, vai levar 2 meses para a gente conseguir atender um pedido de ligação de água na cidade. Então, a gente precisa estar vendo com mais carinho essa situação da nossa ETA na cidade, porque o município não tem dinheiro para fazer investimento. E, sim, a ETA precisa de investimento. Então, a gente precisa olhar com outros olhos o município de Monte Alegre do Sul. Isso é um fato já. E acredito que, se a Câmara e a Prefeitura estiver junto, podemos melhorar. E a gente tem que, sim, questionar. Vocês estão aqui para fiscalizar o Executivo. A função é de vocês. Mas a gente tem que olhar com outros olhos para Monte Alegre do Sul. Porque é uma cidade que é um mimo, que é a cidade do Circuito das Águas, que é um encanto, que a gente tem muita população que é de fora, que vem aqui, e a gente está pensando pequeno. A gente não está vendo que a gente precisa investir mais no município, né? A gente precisa ver esses problemas que a gente está passando de financeiro, porque se não tem, a gente está passando problema financeiro também, que vocês sabem disso, com o convênio do Estado, que hoje a gente conseguiu liberar. A gente vai estar pagando a empresa que fez lá o Camanducaia, né? Que é lá do, como é que chama, Márcia? Do Parque Ecológico. E está terminando, depois de 4 meses, o Estado está repassando o dinheiro. Então, gente, está bem difícil. Qualquer um de nós que estivesse lá ia estar passando por muitas dificuldades. Eu acho assim, o financeiro, hoje, orçamentário, vamos falar de orçamentário que o presidente pediu para falar, né? Hoje a gente tem o quê? A gente tem, até julho, tá, presidente e vereadores? Até julho a gente tem arrecadado 17.637.541,46. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 reais. A gente tem uma despesa, até julho, de 1.200.000 re
liquidada de 16.370.418,32. A gente tem hoje superávit orçamentário, tá? Orçamentário, despesa, receita arrecadada e despesa liquidada, não é financeiro, tá? A gente tem um superávit orçamentário de 1.267.123,14. Financeiro, a gente passou esse ano de 2018 para 2019 com restos a pagar, incluindo folha de pagamento, de 2.545.000. Então, a gente teve que pagar com receita desse ano, né? E o que acontece? A gente precisa contingenciar a despesa. Por quê? Porque o dinheiro que entrou de IPTU, ISS, arrecadação federal, estadual desse ano, a gente pagou já restos a pagar do ano passado. E a gente tem todas as obrigações com o Tribunal de Contas para estar sendo cumprido. O que dá rejeição de contas para um prefeito? Não aplicação no ensino, não aplicação no 100% do Fundeb, não pagamento de precatórios, não pagamento de parcelamentos, não aplicação na saúde e déficit orçamentário. Então, hoje é isso, né? Inclusive, eu fiz um memorando, eu, a Márcia Lastória. Dá licença um pouquinho. Sim, lógico. A senhora falou que 17.637.000 foi o arrecadado, isso, certo? Isso, até julho. E o liquidado, 16.370. Isso. A senhora tem uma previsão do que não foi pago até em julho ainda? Já Sim. tem aí? Que... Sim, inclusive, o que a gente não pagou fica disponível no portal da transparência da Prefeitura. Porque hoje no Isso. portal da transparência está dizendo que nós já temos uma dívida de 1 milhão. Sim, mais, acredito que mais. Só mais fazendo aqui, eu acabei de abrir o portal da transparência. 2 milhões... Está no portal, está no... Eu acho que é 2.700.000, se eu não me engano. A receita total, 17.637.541. E a despesa já empenhada e consolidada... Não, liquidada. 18.692.000. João, só para me esclarecer para vocês. O que a gente tem liquidado é o que realmente foi executado. Mas a despesa empenhada é o que já está previsto. Não. A despesa empenhada, João, são os processos globais, principalmente de obras que a gente tem, merenda escolar. Então, a gente tem que vai ou não ser executado até o final do ano. Entendeu? Então, o que realmente hoje nós temos liquidado, executado no município, é 16 milhões. E isso é orçamentário, tá, gente? O que a gente está usando do orçamento, independente da situação financeira do município, tá? Posso fazer uma pergunta? A primeira pergunta você já me respondeu aqui. A senhora, como diretora, né, e responsável pelas finanças do município, a senhora já fez algum memorando ou orientou o prefeito municipal para que ele tirasse o pé do acelerador, Sim. diminuísse as despesas, e cortasse os gastos? Sim. A obrigação da gente é estar orientando o prefeito, mostrando as contas. A gente faz memorando, sim. E, assim, pela experiência que a senhora tem no ramo de diretora em outra cidade, né? Se o prefeito não segurar isso aí, ele não vai conseguir fechar as contas dele em 2019, perdão. Então, com certeza não. O que acontece? A gente tem que tomar algumas medidas drásticas, na verdade, para viu? Não dá para não fazer mais o que não é prioridade enquanto não acertar essa parte de arrecadação do município, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que reduzir. Está proibido na prefeitura fazer novas despesas. O que a gente vai fazer até o final do ano, vereador? Para tentar amenizar a situação. É o quê? É cortar despesas que não são de caráter continuado, despesas que não são da saúde, porque a prioridade do município é o quê? Saúde, educação, limpeza pública, como eu já falei para vocês. É o que a gente vai fazer até o final do ano. Dá para fazer investimento? Não. Só faz investimento, só faz obra se tiver recurso e convênio. Então, Kelly, uma coisa que me deixou surpreso, concordo com a senhora que a nossa estação de tratamento de água realmente precisa ser feita alguma coisa. Mas também não é inadmissível uma cidade que nós não temos rede de esgoto, nós cobramos dos municípios a taxa de rede de esgoto e nós não temos dinheiro na estação de tratamento de água. Então, é 60% no esgoto, me desculpa, mas eu acho que aí está sendo uma má administração, infelizmente, porque assim, o
o metro cúbico de água é tanto. Nós pagamos uns tanto de rede de esgoto que nós não temos. Na verdade, o que acontece, vereador? Quando eu cheguei aqui, tem um convênio com a DAEE, tá? Que se comprometeu, já está tudo certo, até a Márcia pode falar sobre isso, de estar fazendo as AETE. Tá? Agora, o seu Max, que é do DAEE, saiu, entrou outra pessoa, até a gente pediu um documento que realmente vai ser realizado, tá? Essa estação de tratamento de esgoto. O que acontece? Eu acho que esse erro da ETA, o que aconteceu lá atrás, entendeu? Deveria ter criado-se, há muitos anos, um SAI para o município, se fosse esse o interesse. Um SAI, porque hoje o município, nenhum município tem mais como administrar água, não tem como administrar serviços funerários, cemitério, isso tudo hoje é terceirizado. O município hoje, o gestor tem que administrar as contas públicas e fazer bem feito, entendeu? As obras públicas, tudo isso. Não administrar o que não é mais, não tem como o município estar fazendo. A senhora tem noção de quanto que é arrecadado da parte de água no município durante o ano? Para você ter uma ideia, a gente tem um custo, vou falar de custo mensal que eu sei mais, tá? Porque eu controlo os Aí eu custos. gostaria de saber a entrada. Nossa, Também tudo bem. vou falar do custo da despesa e da receita. Hoje, entre custo com energia elétrica na ETA, custo com o pessoal de lá, custo com os materiais para estar tratando a água, a gente tem um custo mensal de R$100 mil. 100 mil. A gente está arrecadando R$40 mil. O que assim, é uma ação que eu sei que é difícil, está cortando a água. Como é uma cidade pequena, o pessoal vai vir atrás de vocês, vereadores do município, porque está cortando a minha água e tal. Mas, gente, não tenho como segurar. A dívida ativa de água lá é muito alta. Qual é o valor da dívida ativa? Claro. Da água. Oi? Da água, qual é o valor da dívida ativa? R$600 mil. Tá. Assim, a senhora falou de terceirização, também não... Sem eu ler uma hora que vinha, eu também não posso falar que eu votaria a favor ou não. Não, Mas, eu assim, acho assim... não, sim, só para chegar na minha conclusão. Certo. Mas também não podemos terceirizar essa água por um preço que também não seja conveniente, né? Não. Para terceirizar a água, na verdade, a gente é obrigado a fazer audiências públicas para a população em geral, mostrar realmente o que vai ser investido na cidade, o que a cidade tem hoje, o que vai melhorar. Porque se for para terceirizar, é para melhorar, entendeu? Então, é isso que a gente tem que buscar, o melhor para a cidade. Que nem assim, quando a senhora fala da parte de água, a parte de velório municipal e tal, mas veja bem, nós estamos gastando hoje R$1.000 por mês de uma funerária parada. Não estamos gastando. A gente tem funcionários no cemitério, a gente está tendo custo da compra de... Não, mas estou dizendo só da funerária que nós alugamos ela. Mas, Kelly, funcionário vai ter no cemitério terceirizado ou não? Sim, a gente tem hoje o custo de um veículo que está sendo pago R$950 por mês de aluguel. Tá, né? mas então, a gente que tem não é isso, justo. tem isso. Né? Estamos pagando para ter isso também. Né? Então, hoje, para nós, sabemos todos dos problemas que houve nesse cemitério municipal. Sim. Eu acho que... Os problemas que houve não tem nada a ver com a arrecadação. Eu acho que é a primeira coisa que se tem. Agora, sim, só uma pergunta, Kelly. Pode falar. Você disse há pouco que o município não tem capacidade de investimento próprio é zero. É zero. Foi anunciado aqui nesse plenário, acho que 1 ou 2 sessões atrás, que vai se investir 500 e poucos mil nas escolas, com recurso próprio. Não, mas isso é recurso da educação, é recurso do Fundeb. É recurso do Fundeb. Sim. Então não é recurso próprio. Então não já foi mentira o que foi dito aqui. Porque foi dito aqui que era recurso próprio. Não, vereador, é recurso do Fundeb. Então esse dinheiro tem. Tem o dinheiro e tem que ser investido. A educação. Tá. Então... Kelly, eu já nem devia perguntar para você, mas eu vou fazer essa pergunta. Pode perguntar, porque vereador. devidamente sobre funcionários públicos,
E a gente está todo momento na rua e eles vêm, pergunta, e ninguém melhor do que você para responder isso. Sim. Sobre, eu não se fala em aumento, né? Porque aumento, nessa época, na situação, é difícil. Mas eu falo em reposição salarial. Pelo que você fala aí, a situação que se encontra, eu não acredito também nessa reposição. Então, eu só queria isso de você, para a gente poder passar para essas pessoas, falar uma coisa concreta, para não mentir, falar a verdade. Só Não, isso. tem que A minha ser pergunta sempre é a essa. verdade. Hoje, gente, a gente está gastando 53,58 com o pessoal. Foi o primeiro quadrimestre fechado, ainda não tive a oportunidade de fechar o segundo, mas a gente não pode estar aumentando, dando dissídio, infelizmente. Por quê? Porque a gente vai estar extrapolando o limite da lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 20. Enquanto nós não melhorarmos a arrecadação do município de Monte Alegre ou reduzir gastos com o pessoal, que eu acho um pouco difícil até, né? A gente vai ter que... a gente não vai poder dar aumento ou reposição salarial, porque o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, ela fala em 51%. A gente está no limite, está acima do limite prudencial. Então, o que acontece? Por isso, não podemos dar aumento, a folha de pagamento não pode ser aumentada. Tá? Então, descarte, não tem. essa reposição pode ser descartada não vai também. acontecer. Não E a vai senhora concorda também que tem muitos gastos pessoais, muita gente tem que tomar uma atitude nisso. Na verdade, isso é o prefeito que tem que estar ele tem que tratando, né, vendo se há cargos de necessidade. confiança dele, sem problema. Mas a senhora, como contadora, contabilidade, vê esse caminho também. Sim, sim. Gente, o que aconteceu também com a Folha, eu preciso dar uma justificada. Vinha-se muitas férias sem pagar, né? Sem dar férias para os funcionários. Por quê? Porque tem que pagar 1/3, aumentava a folha. Hoje, a gente está tentando colocar as férias dos funcionários em dia, e isso aumenta também, tem um gasto com a despesa de pessoal, tá? Então, isso também tem. Só uma pergunta. Analisando as respostas de requerimento que veio recente para casa, eu constatei que as rescisões contratuais daqueles que ocuparam cargo em comissão não aparecem na folha. Então, eu gostaria de saber o porquê que essas rescisões contratuais não aparecem na folha e, devido a isso, eu gostaria de entender também o porquê que é feito o pagamento pelo financeiro da prefeitura e não pelo RH, uma vez que na rescisão considera INSS, FGTS, consta tudo. Eu gostaria só de entender essa sistemática da prefeitura, por que está sendo feito assim. João, o que aconteceu? Desculpa, vereador. Não, sem problema. O que estava acontecendo? Era de costume, tipo, faz a rescisão do fulano de tal, empenha no nome do fulano de tal, certo? O que eu pedi para mudar? Que a despesa com rescisões fosse... O vereador Walter Bueno chegou, pode se adentrar aqui. Senta na segunda secretaria, ocupando o lugar da... Boa tarde. Tudo bom? Isso. Representando o seu partido, a vaga do seu partido. João, o que acontecia? Antes empenhava-se as rescisões no nome dos funcionários. A gente passou a fazer de uma forma mais correta. Por quê? Porque o funcionário tem desconto de INSS, fundo de garantia tal na rescisão. Então, a gente faz uma folha mensal das rescisões. A gente empenha essa folha de rescisões agora. Só que essa folha, no requerimento que nós fizemos, não veio. Que não chegou a mim, foi para o RH, eu acredito. Que foi o pedido, requer nos termos regimentais o envio das folhas de pagamento e complementares, mas tudo bem. Não, eu não estou sabendo, senão eu tinha... Então, qual é o nome como que vocês fazem o arquivo? É folha de pagamento de rescisões. Pode solicitar. Ok. Mas então está incidindo dentro do índice de 53% esse pagamento também? Sim, com certeza, com certeza. E também, João, independente se era empenhado no nome das pessoas, era empenhado na natureza da despesa 31.9011, que é pessoal civil, tá? Pessoa que é a... Isso, bem. A ficha do seu... Kelly, no começo a senhora falou que a dívida ativa do município chega a 8, né? 8 milhões, vereador.
nessa atual administração, ele já fez alguma coisa para que, Sim. sem ser aquele lá que nós aprovamos aqui para diminuir o IPTU, que eu acho um absurdo, mas tudo bem, que te dá um... Então, a gente tem que... Gente, é tudo muito moroso, porque a execução fiscal a gente depende da justiça, vocês sabem como funciona. A gente está tentando agora, até quem está devendo até R$1.000, né, Márcia? R$1.000, a gente está protestando. Mas já está protestando ou não? Já começou. Legal. Inclusive, até não tem uma... já foi um lote. Foi enviado o primeiro lote e agora vai ser enviado os demais. Tá, a gente arrecadou, do que foi enviado semana passada, a gente arrecadou R$16.000 que pagaram no cartório, tá, gente? Ô, Kelly, a gente vê a senhora comentando a dificuldade, né, as coisas. Daí a gente analisa, olha o portal de transparência, nós vemos contratações aí, portarias de nomeação de novas pessoas, né? Certo. Veio uma contratação de uma empresa para fazer um plano de carreira para os professores, né? Sim, sim. Vou justificar para o senhor. No valor de 49.600. Daí nós vimos uma mudança de plano de prestador de serviço na Prefeitura Municipal, que foi passado por um contrato, né, que tem o valor, e nós pagamos algumas coisas extras a isso ainda. Isso é verídico? Da empresa que hoje presta o serviço de informática na Prefeitura, ali que até hoje está fora do ar o sistema. O vereador Rafael Vezan está falando do pregão presencial 6/2018, contratação de empresa especializada para licença de uso de programa de software integrados, abrangendo conservação. Ele está falando da Governança Brasil. Vou começar respondendo. Posso falar, vereador? É verídico que, fora esse contrato, ainda se paga alguma coisa quando precisa de alguma coisa deles ou não? Sim, sim, sim. Eu vou explicar agora a necessidade, João, a todos os vereadores, vou explicar a necessidade da contratação para a revisão do plano de carreira. Na verdade, o que acontece? Hoje a gente tem o salário nacional, piso nacional dos professores. Nós temos um plano de carreira defasado no município há muitos anos, dos professores. É de 2002. Isso. O que a gente precisa é adequar esse... Na verdade, foi contratada a empresa, por quê? Porque é uma parte muito específica. E quem faz esse plano de carreira são advogados especialistas nisso. A gente tem que estar regularizando para a rede municipal, para acertar esse piso nacional, porque a gente é obrigado, por lei, a acertar o salário dos professores através do piso nacional. E hoje a gente precisa estar readequando. O que nós estamos pagando os professores? O que está certo? O que está errado? Porque o plano de carreira tem a parte vertical e horizontal para você estar, conforme os anos que os professores estão lá, está fazendo essa progressão continuada deles. E isso não estava ocorrendo. Isso tem que ocorrer. Isso já foi apontamento do tribunal desse piso salarial federal, né, que a gente tem que cumprir. Então, isso é necessário fazer esse plano de carreira. Isso é justificável. É necessário para a gente ter o salário digno para os professores do município de Monte Alegre do Sul, como é para o Brasil inteiro o piso nacional, né? Essa é uma parte. A segunda questão, que foi referente à GovBR, que é o software, realmente é verdade. A gente tem um custo mensal, um contrato mensal, e o que é, além da locação, a gente paga a parte. Realmente existe isso, sim. Mas, assim, e a senhora, lógico que talvez a senhora não tenha acesso no contrato, né? Mas... eu acho que o financeiro tem acesso ao contrato, que sabe, é ela que executa o contrato. Mas não tem... Mas tem algumas coisas aqui já está sendo pago no próprio contrato e é pago à parte, a mais isso ainda. Eu vou entrar nessa questão. Era um dos pontos que eu havia colocado, Kelly, e até a minha Márcia está aqui com planejamento. Como nós já conversamos também em outras épocas a respeito desse sistema, nós temos cópia na íntegra do processo licitatório, da carta do pregão. Foi eu, o vereador Rodolfo, o vereador Rafael Vezan. O vereador Rafael Vezan é o autor do requerimento que pediu a cópia. Nós fomos lá extrair cópia na prefeitura. O que chama a atenção? Pagava-se um pouco mais, se eu não me engano, de R$6.000 para a antiga empresa Fiorilli,
ao qual era o sistema integrado também aqui com a Câmara Municipal, o sistema, vocês não tinham tanta dificuldade quando chegava os arquivos da Câmara, consolidava tudo e caminhava. Então, primeira informação, o arquivo da Câmara hoje e com a governança, eles não se comunicam, né? Vocês têm que fazer Na verdade, a gente tem que contabilizar tudo novamente o que é contabilizado na Câmara. Vocês têm que fazer manualmente, porque o sistema da Gov não aceita o arquivo daqui. Não, eles não conversam, então o que acontece? A gente tem que pedir o balancete no documento aqui para a contadora Mariana, ela manda para mim, e tudo que ela contabilizou aqui eu tenho que contabilizar novamente na prefeitura, na unidade gestora da Câmara. E aí, assim, esse é um ponto. Outro ponto, consta aqui no edital da licitação, e consta, lógico, no contrato assinado, um APP. Esse APP está em funcionamento? Posso falar, vereador? Sim. Nós tivemos um treinamento desse APP tem 2 semanas, para você ter uma ideia. O primeiro treinamento para a gente poder começar a colocar ele em funcionamento. Então, desde a execução inicial do contrato até o presente momento, foi o primeiro treinamento agora do APP? Sim, foi. E esse APP, então, ainda não está em operação? Não está em operação, porque nós estamos adequando ele para o município de Monte Alegre do Sul, com as questões de enquete, a questão que o servidor vai ter acesso a sua folha de pagamento, vai conseguir tirar o lerite online e tudo mais. Ele está sendo adequado ainda. Então, quer dizer que... Só um minuto. O contrato foi assinado no dia 15 de março de 2018. Nós já estamos em praticamente setembro de 2019 e foi pago por um serviço que não foi executado no município durante 1 ano e 6 meses. Exato. Resumido é isso. Isso mesmo. Outro ponto que eu gostaria de perguntar, qual a justificativa? O pregão, tudo bem, eu entendo, o pessoal não participou, enfim, mas a economicidade, o princípio da economicidade, pagava-se R$6.000 pelo sistema da Fiorilli, hoje paga-se 11.500, se eu não me engano, acho que no aditivo da governança, é praticamente o dobro de um contrato que, já aproveitando, está aberto aqui o relatório de instrução da Câmara, da Prefeitura Municipal, relatório de instrução, Prefeitura, contas, Tribunal. Não foram entregues os seguintes documentos: consolidação bancária, balancete isolado contábil, balancete isolado da conta, enfim. Pelo que eu acompanho, tenho aqui os relatórios de alerta para os colegas, para todos que queiram ver. É constante a não entrega, e nós sabemos, nós já conversamos, isso é ocasionado pelo sistema? Não. Não é ocasionado pelo sistema? Isso está sendo ocasionado por... João, vou explicar para vocês, vereadores. O que acontece? Eu preciso que o Departamento de Licitações e Compras, principalmente de compras, passe para a contabilidade para a gente fazer a contabilização das compras. E o que está atrasando a contabilidade a cumprir esses prazos, infelizmente, é essa parte de formalização das compras. Hoje, eu não estou aqui com com o segundo quadrimestre fechado, porque eu estou terminando, dependendo do setor de compras, para terminar agosto. Então, não é problema do sistema, porque hoje o sistema, no começo deu problema muito, muito. Porque uma migração de um sistema para o outro é muito difícil e perde-se prazo. Hoje, não. Hoje eu estou com um problema no departamento de compras para estar passando para a contabilidade. Né? Então, a gente está sem essa... teria que ser mais rápido a execução. Senão, esses prazos estariam sendo cumpridos pelo meu departamento, sem dúvida nenhuma. Então, esses atrasos não são decorrentes do seu trabalho, sim do trabalho do departamento de compras, do diretor de compras do município. De compras e licitações, né, que são juntos. Certo. É que quando a gente olha alguns outros relatórios, existem também o não envio de outros documentos que não são relacionados a compras em si, né? Quando você vê resultado nominal, resultado primário, resultado a pagar. Vereador, eu preciso explicar para você. Por quê? Porque tudo
dependo de fechar o mês da contabilidade. Tá. Se a contabilidade não está fechada, não tem como eu gerar a lei de responsabilidade fiscal, não tem como eu transmitir o balancete isolado, não tem como eu fazer o relatório de gestão fiscal. Eu não consigo fazer nada, prestar conta de uma contabilidade que não está concluída. Então, por isso, não dá atraso só nos balancetes, e sim em toda a lei de responsabilidade fiscal do Aldesp. Entendi. Então, o que ocorre, então, é uma falha administrativa interna da Prefeitura. Que já está sendo revista, porque eu não posso ficar com documentos entregues em atraso. Sim. Ô, Kelly, acho que esse assunto já... Eu só tenho mais uma pergunta em relação ao pregão. Sobre esse assunto. Em relação ao pregão 6/2019 do sistema, como foi dito já aqui, qual a justificativa para se pagar essas consultorias extras, que eu já vejo ter um monte de nota, que eu vejo no sistema, no portal da transparência, de treinamento, enfim, qual a justificativa para se pagar esse tipo de serviço? Vereador, quando foi feita essa licitação, eu não estava presente aqui no município ainda, né? Agora, isso tudo deveria estar tudo num processo só, né? Colocado o que é consultoria, alocação de software, tudo num processo só, né? Realmente, o que não consta no processo, a gente vai ter que fazer a parte. Hoje, a gente está finalizando tudo isso, deixando tudo redondinho na prefeitura, mas a gente precisa de um consultor ainda do sistema, né? A gente sente essa falta ainda, né? Eu acredito que no final do ano isso já tenha se estabilizado, né? A gente já tenha concluído, mas eu quero deixar bem claro também que lá em abril do ano passado, quando eu assumi, o que acontece? Eu vim para o município e peguei para fechar um balanço do município que eu não sabia. Era abril, de conhecimento de todos, e não tinha um balanço da prefeitura fechado por vários motivos que não vêm ao caso. Eu peguei uma conciliação bancária atrasada de anos sem fazer. Então, eu não posso simplesmente fechar os olhos a isso e tocar para frente. Eu tive que fazer todo um processo que levou um tempo, ver o que estava errado, correr atrás da conciliação bancária para estar colocando as contas do município em dia. Então, isso levou tempo. Porque a gente saiu no sistema a qual tinha problemas a serem corrigidos e migrou para um outro que poderia dar mais problemas ainda até ser corrigido. Então, realmente, eu estou justificando a parte contábil, que eu precisei de ajuda, sim, para estar resolvendo isso, tá? Certo. Vereador Rafael. Vereador Rodolfo. Kelly, deixa eu fazer uma pergunta. O INSS está sendo pago? O INSS, gente, eu estou fazendo o RAT, não consegui pagar, é um direito do município. Inclusive, ontem eu estava na Receita Federal, onde o Adriano me entregou todos os arquivos da Cefip, para eu retificar e estar fazendo o RAT. Para estar... Fala. Deixa eu pensar, porque eu estou tentando achar a palavra. Não, tem uma palavra. Fazer a compensação, tá? Que a gente tem direito, que o município tem direito, para estar quitando 3 INSS que eu estou atrasada. Então, sai esse mês, até o final... Está atrasado o patronal ou o do servidor também? Os dois. Os dois? Os dois. Só que daí a gente está fazendo a compensação, João. A gente tem direito a R$800 mil nessa compensação, que eu vou estar pondo em dia. Mas é um trabalho árduo, sabe por quê, gente? Eu começo a fazer de setembro, são 60 meses que a gente pode retificar, que é direito, está tudo certinho, foi feita atividade preponderante, todos os documentos para a Receita. E o que acontece? Eu tenho que retificar 60 meses. Só que as Cefipes, os arquivos backups de Cefip de 2014, 15, 16 e 17, eu não tenho na prefeitura. O que acontece? Precisei ir atrás da Receita, falar que eu estou fazendo o RAT e estar pedindo arquivos para ele. Ontem que eles conseguiram fornecer os arquivos, o qual a partir de segunda-feira eu vou estar ratificando, até metade de outubro vai estar tudo pronto e colocado em dia, vereador, o INSS. Tá? Mas está em aberto, sim. Tá, e... Qual é o valor, desculpa só, qual é o valor desse débito, dos 3 meses de atraso? 200...
750 mil. Contando já os que está parcelado? Ou só os... Não. O que está parcelado, gente, está em dia. Todo parcelamento, aquele parcelamento grande, 5 milhões, eu pago 37 mil por mês, que é pesado. Eu pago também o anterior, que veio descontado no FPM, que é 16 mil. Então, os parcelamentos, está tudo em dia, tá? Esse ano já ocorreu um parcelamento do INSS no começo do ano. Sim, o qual eu estou pagando. É referente a quais meses, o valor, quantas parcelas? Dezembro de 18, 13º, janeiro e fevereiro. Qual o valor? 1 milhão. Parcelas? 16 mil. Em quantas? 60 meses. 5 anos. Isso, exatamente, é o que pode, é o máximo. FGTS está em dia? Em dia. Esse mês foi depositado já? Sim, foi depositado. É janeiro, o INSS é janeiro, fevereiro e março desse ano? Que está em aberto? Não. Que foi parcelado. Dezembro de 18, Dezembro, 13º, janeiro e fevereiro. São 4 meses. Não pode ultrapassar R$1 milhão o parcelamento simples, tá? E assim, nós já parcelamos um, vamos parcelar o segundo, né? Não vamos. Vai pagar à vista? Não, porque esses que eu estou atrasada, vereadora, a gente está fazendo o RAT, que é a compensação com que a gente tem em haver com o INSS. Então, esse trabalho tudo, que hoje, para vocês terem uma ideia, para fazer esse trabalho do RAT, a FIP veio aqui no município. Sabe quanto ela queria cobrar para fazer esse trabalho? R$650 mil. Ai, que beleza. É inviável. Isso não existe. Então, eu, a Márcia, a gente está fazendo uma força-tarefa e para não ter custo para o município, e a gente está fazendo, com ajuda, colaboração de socorro que já fez, tá? E a gente está pondo a mão na massa e fazendo nós mesmos, porque hoje eu não tenho dinheiro para contratar ninguém para fazer isso. Ah, sim, com certeza, não. Então, a gente está... na verdade, eu queria deixar bem claro que ninguém está parado lá, que a gente está se empenhando muito em ajudar o município. A dificuldade financeira que está, ela vem de anos. E realmente, o prefeito, o gestor hoje tem que, só prioridade, é o que dá para fazer. É o que dá para fazer. Infelizmente. Eu concordo com a senhora, eu não discordo disso em momento algum. Mas hoje nós não estamos observando prioridade. Eu, na minha opinião, assim, não estou discutindo com a senhora a respeito disso. Não, imagina. É porque, na verdade, eu executo conforme vem de cima. Não, né? A senhora entendeu? É que eu estou falando que prioridade não seria contratação de cargo de confiança. Prioridade não seria... Né? Isso já é questão uma de discussão. Isso. A senhora pode... assim, nós tivemos um precatório, né, das letras, né? Sim. Tem previsão de arrumar essas letras para os funcionários quando? Vereador, primeiramente, o senhor prefeito vai ter que fazer uma lei nova de reestruturação administrativa. Tá? Por quê? Porque hoje, o que o Ministério Público pede? Que cada cargo de comissão ele tem que ter a escolaridade e as funções. Na lei que nós temos, hoje não tem. Então, vamos ter que fazer essa nova lei, já está em estudo, tá? Para estar fazendo a reestruturação administrativa. Esse é o primeiro passo para estar revendo. Nenhum município consegue fazer plano de carreira ou troca de letras para ninguém. Isso, sabe, é uma coisa antiga que vem vindo, que está dando problema jurídico muito grave para o município, o qual tem que ser revisto. Isso não existe. Tá? Então, essa reestruturação administrativa é urgente. O que a gente pediu também, que eu quero já falar para vocês, que com a segunda parcela do PEMAT, que a gente conseguiu regularizar o PEMAT, a gente vai estar fazendo o novo Código Tributário do município. Tá? Inclusive, geoprocessamento. A gente refez, está demorando o PEMAT, porque a gente refez tudo que estava no projeto, alteramos o projeto para fazer o que é prioridade. Hoje é prioridade Código Tributário, geoprocessamento, para a gente poder estar regularizando muitas situações do município. Tá? Falando em precatório, Kelly, o precatório está sendo pago em dia? Não. Está quanto tempo atrasado? Então, o precatório, eu estou com 2 meses de 60 mil. Por que eu estou atrasada com esse precatório? Porque o que aconteceu, que a gente está conversando com o doutor Aliende.
Lá atrás fizeram um acordo, o qual, independente do acordo trabalhista com o TRT, o município está no regime especial. O que é o regime especial? É pagar mensal 1% da arrecadação da receita corrente líquida do município. O que aconteceu? Como lá em 2017, a gente estava em discussão do pagamento desse precatório, não foi pago, depois o prefeito correu, fez esse acordo, e começou-se a pagar daí em 2018, o precatório, certo? Só que esqueceram que tem a 1%, que é do regime especial, ao DEPRE, ao TJ. Uma coisa é TRT, que é os 60 mil trabalhista, outra coisa é TJ. E daí eu tive que fazer, o ano passado, um parcelamento referente a 2017, no montante, se eu não me engano, de 245 mil. Então, eu não paguei a receita corrente líquida do ano de 2018 até resolver isso. Eu paguei conforme parcelou o DEPRE ou RCL de 2017. O que aconteceu esse ano para mim? Eu tenho que pagar o RCL parcelado de 2018 e o RCL 1% de 2019. O que eu tenho de obrigação com o Tribunal de Contas e com a lei? Eu tenho que pagar 13.445 de parcelamento de precatório, eu tenho que pagar 25 mil mensais de RCL da arrecadação, eu tenho que pagar 60 mil para o TRT e tenho que pagar PASEP mensal também, que é referente à receita corrente líquida, que é na faixa de 25 mil, 27 mil por mês também. Para vocês verem, a despesa do município é alta. Entendeu? E como cai a arrecadação agora, eu preciso ir atrás, correr atrás, da forma que a gente está fazendo, de receita, para poder colocar em dia isso. Eu não posso deixar de pagar o precatório. Então, no primeiro FPM do dia 10, eu vou ter que pôr em dia o precatório, vereador. Eu vou ter que pôr em dia. Porque isso dá problema para o município. Tá? Então, isso não está atrás, não. O que a gente pode fazer, eu fui no doutor Aliende junto com o prefeito, tanto é que ele parcelou o precatório de 2018, está em 20 parcelas, a qual até eu nem acreditei, porque não temos condições. São 260 mil reais, vereador, para estar pagando. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer, que é... Só a palavra parcelamento nessa última fala sua aqui, eu acho que eu escutei umas 20 vezes. Desculpa, assim, Sim. Eu não consigo entender, de verdade, aí como que pode se chamar de gestor, quem lá ocupa o cargo do executivo hoje, numa situação dessa. Desculpa. Porque, agora eu vou dizer aqui, sem problema algum, gastou 45 mil reais para comprar o uniforme para a fanfarra e atrasou o precatório. Eu não paguei, viu, vereador? Está sem pagar. O uniforme? Sim, não tem como pagar. Para mim, prioridade é outra, não vai pagar. Eu tenho que pagar as prioridades. Tem que pagar. Mas assim, então entrando nesse assunto, como está a situação dos fornecedores da prefeitura? Pagamento de fornecedores. Atrasado. Atrasado. Atrasado, sim. O que eu vou estar colocando em dia semana que vem é que a gente conseguiu uma emenda de 200 mil reais, né? Então, semana que vem, medicamento tudo em dia, tá? Conisca vai estar em dia também. Com esse dinheiro? Com esse dinheiro, sim. Só que também acabou o dinheiro. A gente tem mais 2 emendas de 250 mil federal, uma já está liberada. É o que a gente fez para manter até o final do ano, João. A saúde. Para a saúde. A saúde, não posso deixar, eu tenho que fazer. Uma pergunta. É prioridade, gente. Uma pergunta só. Cascalho. Foi feita licitação, não foi feita licitação, tem contrato, tem dinheiro? Não tem contrato, não veio aquele recurso. Lembra que tinha um recurso de 20 mil reais que vinha? Então, o recurso de 20 mil, o município, eu fui atrás, o município perdeu esse recurso de 20 mil. Foi apresentado o projeto, é que mudou um pouco a regra no Estado, agora não é mais só 20 mil, chega até R$500 mil. Tem que ter o projeto. Só que tem que ter o quê? O município tem que atender uma série de situações. Socorro também, por meio ponto, perdeu. Perdeu 500 mil reais. Perdeu 500 mil. Então, agora é por pontuação esse recurso que era
do CEIA, né? É do CEIA, vereador, que CEIA. a gente vinha para Cascalho, fazia o projeto e Isso. vinha. Não tem. Esse eu estou dizendo o município perdeu por não ter estrutura para atender a pontuação. Foi esse o motivo, eu fui ver, fui atrás. Não vou mentir que eu comi o fígado do Wellington, achando que era o erro dele, depois ele me mostrou que não, que foi falha do município. Estou sabendo, Socorro estava em primeiro colocado, né? Isso, exatamente. E perdeu R$500 mil também. Por meio tá? ponto. Exatamente. Socorro. Mas assim, então hoje não temos contrato, não temos, e tem dinheiro para adquirir pelo menos, ou também não tem? Vereador, sinceramente, a gente não tem. O que a gente está fazendo é cumprir prioridade. Se tiver um desastre, fizer alguma coisa que precise estar arrumando, lógico que a gente vai ter que atender. Tudo que for prioridade, saúde é prioridade. Eu não posso deixar faltar nada da saúde. Eu não posso deixar faltar merenda escolar para as crianças. Eu não posso deixar a coleta de lixo. Então, gente, o que a gente tem que executar até o final do ano é prioridade. E o ano que vem, vocês sabem, é o último ano de mandato. O prefeito administra até abril. Depois disso, é só custeio, entendeu? Então, é assim que a gente tem que tratar. Ô, Kelly, a senhora falou agora da coleta seletiva, coleta de lixo. Sim. A senhora sabe dizer se o município está economizando com esse novo sistema? Quanto? Então, não fui eu que fiz o estudo, né? Então, eu não tenho como falar para você que está ou não. Eu só acho que a gente tem que buscar alternativa sempre de diminuir o custo. Só queria saber se a senhora estava sabendo. Obrigado. Vereador Rodolfo? Viu, Kenner? Alguns funcionários estão procurando e perguntando que não está conseguindo fazer empréstimo. Está sendo pago os consignados de quem já tem? Não, eu vou pagar semana que vem. Mas não está pago, né? Não foi pago ainda. O único que não foi pago foi do Bradesco, tá? A gente vai estar regularizando com o ICM de terça-feira. Ô, Kelly, só entrando no assunto, a gente falou de Cascalho, massa asfáltica, tem contrato com o município hoje de fornecimento? Não. Tem dinheiro para comprar? Não. Vereador, só tem uma previsão de um convênio para o ano que vem, tá? E a gente pretende fazer uma programação disso, né? No começo do ano, a gente pelo menos um caminhão por mês, no máximo 2 caminhões, a gente vai ter que ter. Então, a gente já está vendo uma programação para isso estar acontecendo. Esse daí é aquele convênio com o Detran? Isso, com o Detran. Convênio do Detran. Em relação... Vamos entrar um pouquinho agora só. Você tem mais alguma pergunta, Rodolfo? Não, tinha mais uma. Quer fazer? Pode fazer. Deixa eu fazer. Relacionado aos funcionários também. Acho que lá embaixo. Quer uma água? Pega a senhora. Obrigada. É que eu falo demais mesmo. Eu aceito, viu? Aceito, então. Obrigada. Obrigado, Rafa. Relacionado aos funcionários, de novo, estão perguntando lá embaixo, foi comentado do ticket, né, que está algumas pessoas bloqueadas. Sim, é verdade. Esse mês eu não consegui cumprir os 120 mil que é mensais do ticket. A gente está devendo 50 mil ainda para a empresa. E por isso que está bloqueado o ticket dos servidores? Sim. Mas está todo mundo, viu? Todo mundo. A gente está prevendo, na segunda ou terça, está regularizando, porque hoje, para vocês entenderem, hoje eu tenho que repassar 88 mil para casa de vocês. Só que só veio 51 mil de FPM. Então, é uma obrigação que eu não posso deixar de cumprir. Então, 51 mil que veio, mais o restante que eu tinha um pouco de recurso próprio, eu estou passando essa casa hoje. Não é culpa de vocês, imagina, eu só estou comentando o valor do repasse do FPM que veio para a gente hoje. Tá. Em relação... Vereador Rodolfo, mais alguma? Não, por enquanto. Eu vou entrar num assunto com você agora, com você, até a Márcia, foi até bom a Márcia estar junto, que eu gostaria de saber. Qual é a situação real, Kelly, dos nossos convênios? Sim. Tantos convênios do DAD, convênios... Obrigado, vereador Rafael. DAD, federal. Eu queria saber só qual é a situação real dos convênios, daqueles já assinados, os contratos, quem desistiu de obra, quem não desistiu, por que desistiu. Só para a gente fazer para parar com aquela história, porque toda vez que a gente está aqui em sessão é 15 dias. Tá. É 15 dias, 15 dias, 15 dias. Não, é até bom tocar nesse assunto, que é um assunto fresco para minha cabeça que eu acabei de resolver hoje, tá? Certo. O que acontece? A gente está com aquele recurso da Casa Civil, que foi a Pavinc que ganhou. Como que era esse convênio que foi firmado?
era a execução da obra 20%, vinha o dinheiro, né, que foi 80, era 320 mil, se eu não me engano. Veio 20% para execução da obra. Qual obra que é essa? Só para... Essa é da Casa Civil das Ruas aqui que está sendo feita. Lá do Girardelli. Do Girardelli, Tá. Isso, vereador, isso. Daí o que aconteceu, gente? A Pavim que recebeu 80 mil, depois que executou os 80 mil, prestamos conta. Qual é o problema das empresas hoje? Ela teria que investir um total agora, que era o restante, 263 mil, sem previsão de recebimento. As empresas, gente, não têm condições de estar executando uma obra no valor alto para depois o Estado pagar. A Pavim, que ela não tinha condições financeiras, foi conversado, foi feito um distrato, foi chamado a segunda colocada, a qual está executando, mas com a seguinte conversa: se o Estado poderia parcelar, né, ao invés de ser 80%, fazer mais em 2 medições, tipo, executa, tem 80% restante da obra, divide em 40%, 40%, executa 40%, recebe. Executa o final 40%, recebe. Isso a gente conseguiu na Casa Civil, tá? Então, hoje, a gente falou com a Regina, falou com a doutora Ivani, foi autorizado a ser feito assim, então a empresa, segunda colocada, a Constel, já executou 33%, né, vai terminar, chegar nos 40%, vai executar, vai emitir nota, a gente vai prestar conta e ela vai guardar o recebimento. Mas não, o que estava acontecendo? 80%, hoje em dia, para uma empresa executar, tem um vereador empresário aqui, e esperar receber é impossível. Né? Não tem empresa que tem esse capital para ficar... É um capital, muitas vezes, que a empresa tem de giro. Entendeu? Então, isso foi resolvido. Desse convênio, tem mais algum nessa situação? Deixa eu pensar. Não. O que tem agora, a rodoviária vai ser retomada as obras agora. Eu estou recebendo também 26 mil, que é a conclusão do complexo turístico, tá? Tá sendo, que já terminou, mas a empreiteira ainda não recebeu do Estado, vai receber agora também. Convênios federais. Hoje a gente tem um que a gente regularizou também, junto à Caixa, que eu acho que é ali do Ponte Preta. Loteamento Eliana. Isso. Asfalto Jardim Eliane, né? Ponte Preta. A gente já falou lá em Jundiaí com a Caixa, por quê? Porque novamente fizemos distrato. A empresa vai fazer e nunca vem. Né? A gente deu um prazo, foi notificada várias vezes, não apareceu. O que a Caixa nos orientou? Para não perder o recurso, vamos licitar novamente, João. Então Qual vai é o levar prazo? mais... Vai licitar novamente. É um convite, na verdade, é um prazo de 10 dias. Mas a homologação da Caixa daí vai seguir todo aquele trâmite dela. Faz o convite, homologação, publicação. Não é 10 dias não, porque recurso federal tem que publicar em Diário Oficial. Não, a gente já publicou o distrato do Diário Oficial. Não. Eu falo, a carta convite, ela foge daquele período de 5 dias, porque ela vai para o Diário Oficial, é 15 daí, né? É isso, João. 15 desculpa. dias. Vai para o Diário Oficial É do 15 União. dias a publicação da licitação, abre, homologa, depois de homologado tem que ter... É mais 60 dias no mínimo. Eu acredito que não, João, porque a gente vai pedir a gente vai ficar em cima para isso acontecer. Hoje, se a gente não correr atrás, gente, a gente é mais um na mesa do Estado e mais um na mesa da União. Né? E gostaria também de falar para vocês em relação ao PA, ao esforço do prefeito, que eu acho que tudo tem que ser tratado, as coisas boas, as coisas ruins, a gente tem que estar conversando. Sempre foi falado para o prefeito que o nosso PA aqui não tinha direito a recurso. Isso não é verdade. Eu estive com o prefeito em Brasília, fomos no Ministério da Saúde, o qual fomos bem recebidos, falamos da nossa produção do PA, falamos do bom atendimento que tem aqui, né, e da falta de recurso. Então, a gente foi orientado lá a criar um novo Quines, porque hoje o que acontecia? Por que não vem recurso para o PA, tal, não pleiteavam isso? Porque precisa ser Quines separado. Uma coisa é atenção básica, posto de saúde. A outra coisa é pronto atendimento. Então, a gente criou o que eles falaram assim, mostra para a gente a produção de vocês de 3 meses com o Quines PA, para a gente pagar a produção de vocês. Daí a gente quis, além disso, o prefeito falou assim, mas conseguimos receber há 1 ano atrasado isso? Conversa com o ministro.
Então, tudo que é se conversado lá, eles abrem a porta para nós ajudar. E nosso PA aqui, gente, atende muito bem a população. Sim. E a gente tem recurso, o problema é a gente correr atrás. Entendeu? Então, isso foi resolvido. O prefeito, nessa última viagem, já levou também essa produção, tá? Mesmo porque o PA é uma continuação do posto de saúde, né? Isso. É uma continuação do posto de saúde. É o quê? É uma continuação do posto de saúde. Sim, Centro de sim. saúde, era uma continuação. Na verdade, a gente teria futuramente, né, com vocês que são os agentes políticos, a gente vê outra área e ir atrás de recursos para construir um PA separado. Exato. Né? Isso é fundamental, gente, fundamental hoje para o município. Mais uma pergunta, Kelly, em relação aos convênios. O convênio federal do Castramóvel, como que está? Ele não foi licitado ainda. Por qual motivo? Então, por qual motivo? Vou te explicar. A gente precisa contratar funcionários, precisa se contratar veterinário, precisamos ter dinheiro para insumos também. Né? E hoje, nesse momento, a gente não tem capacidade disso, de estar tendo um veículo tão grande. Né? O que a gente estava pensando em fazer é comprar o castramóvel e oferecer esses serviços através do Conisca. Qual é o prazo para execução desse convênio para que não perca o dinheiro? Eu acho que até 2020, final de 2020, se eu não me engano. Tem até 2020? Tem sim, podem ficar tranquilos. A única coisa é que a gente precisa arrumar como custear esse investimento. Ter um investimento é fácil, não adianta eu comprar o castramóvel e deixar ele parado, enferrujando. Ô, Kelly. Esse dinheiro já se encontra, Kelly? Sim, encontra-se em conta. Já foi depositado? Já foi depositado. Então, esse sim. dinheiro já existe numa conta. 120 mil, né? 150 mil. 150 mil já Isso, tem depósito. Já tem depósito. Isso sim. já há meses já, né? Segundo sim. O problema é o quê? A gente vai comunicado com o licitar. deputado. Isso, a gente faz vai... parte do meu partido, então a gente tem esse contato. Já vem há tempo esse dinheiro depositado, né? Na conta. Então, mas é uma coisa, o problema não é licitar e ter o castramóvel, o problema é a gente pôr ele para trabalhar, vereador. O Kelly. O custo que tem, então a gente está levantando o custo que vai ser isso. E vocês não fizeram, isso que eu ia perguntar. Então, vocês não levantaram o custo que vai ter isso após a compra? Na verdade, mais ou menos. Foi uma emenda do deputado, Izar, Ricardinho Izar. O que acontece? Ele deu isso para vários municípios. Não é só a gente que está com esse problema. Piracaia está com esse problema porque recebeu também, e o pior é isso, ele licitou. Agora estão questionando, ele não tem como pôr para trabalhar. Até ele ofereceu em Bragança, quando a gente foi no consórcio de Bragança, de água, ele ofereceu para pôr no consórcio o carro dele para trabalhar, o castramóvel. Tá, viu, Kelly, assim, só uma sugestão, né, para você levar para o prefeito, para quem a senhora achar que deve. Poderia fazer um levantamento de custo, né, e tentar uma parceria. Exatamente, vereador. Privada, é isso que aí, vai né? ter que ser feito para poder estar utilizando. A proposta que eu levei para o conselho numa reunião que a gente teve foi o seguinte: a prefeitura adquire o castramóvel. O que é mais fácil para a prefeitura hoje? É os insumos. Porque o insumo, querendo ou não, ela coloca na conta da saúde, enfim, né? É saúde. Mas ela consegue ver emenda, então não é recurso próprio. E o conselho entraria com os profissionais. Porque só dentro do Conselho de Proteção dos Animais hoje nós temos 3 veterinários. Então o conselho entraria com os profissionais, que é o custo maior, e a prefeitura arcaria com uma parte dos encargos, enfim, dos insumos. Isso aí foi uma proposta. Inclusive falei para a Hélida também, que, né, toma a frente desse assunto, a nossa vice-prefeita, de propor isso daí. O pessoal do conselho gostou da ideia. É uma ideia que eu sugiro a vocês também, de repente, de levarem até o prefeito, de que a prefeitura cede o insumo e o conselho cede a mão de obra. Não, tá certo. Isso a parte do Departamento de Saúde, fazendo estudo, mostrando, identificando para a gente, sem problema nenhum. Isso daí eu acho que seria se não for, uma boa parceria. Só uma ideia. Teria condições de estar contratando semestral por 10 dias para usar esse castramóvel cada 6 meses. Contrata-se uma empresa para fazer esse trabalho por 15 dias durante os municípios, nos casos mais necessários. Isso é possível ou não é possível isso? Então, a gente tem que ver o custo, vereador. A gente precisa saber o custo, planejar, porque, como vocês sabem, semana que vem eu já estou apresentando o orçamento de 2020, né? Eu com a Márcia, que é de um planejamento, a gente já fechou esse orçamento para estar apresentando para vocês.
né? O que a gente precisa é ver recurso federal, da parte de vigilância epidemiológica, para custear isso, entendeu? Em outras cidades tem esse custo, esse custeio da vigilância epidemiológica. A gente tem que ir atrás disso, entendeu? Arrumar recurso para custeio do município, para poder fazer essas atividades. Poderia, já que o deputado mandou o Castramóvel, ver se consegue recurso com ele também. Uma emenda de custeio. De custeio. O vereador ele já tem mandado bem fez. recurso, principalmente para a área de saúde em Monte Alegre. Então, o que a gente consegue... Qual a própria... Ô, Kelly, Não, eu tenho, ela mas, tem mas conhecimento, toda emenda ela tem um projeto, entendeu? Ele pediu mais recursos. O deputado já tem disponibilizado com recursos para saúde, para Castramóvel, para itens. Porque a gente vê Eu que acho alguns que, dos deputados se que mais você- estão trabalhando para o município, né? Eu acho que se você se reunisse com algum deputado, tipo o pessoal do ISAR, o pessoal que trabalhava com a Trípoli, que hoje, infelizmente, não é mais, ele ajudava muito essa causa de animal, eu acho que vocês fossem na Assembleia pedindo isso, nos ajudaria muito também, porque vocês são vereadores, vocês têm como conseguir emenda para a gente. Se conseguisse essa emenda de custeio, nossa, seria maravilha para estar custeando esse Castramóvel. ô, Kelly, prometo que é a última pergunta. Sim, senhor. Devido ao que nós ouvimos da senhora aí, parcelamentos, falta de algum documento e tal, corremos o risco dos funcionários não ter salário algum mês? Vereador, isso não tem o risco. Por quê? Porque Não eu me tem o risco, não. Não, eu até quero justificar o motivo. Por que não tem risco? Porque eu me programo todo mês. Assim, as obrigações, a gente tem que ser cumprida as obrigações, o que é prioridade. Folha de pagamento de funcionário é prioridade. Entendeu? Quantas famílias dependem? Então, a minha obrigação é o quê? Separar recursos, programar recursos para estar executando a folha. Não. Está sendo fácil? Não, Não. está sendo fácil. Mas a prioridade, sim, é pagar a folha. Tá? Só Obrigado. queria fazer um adendo Eu- para o vereador Rafa também, que ele comentou dos memorandos que nós tínhamos feito para o prefeito. Nós estamos fazendo desde o ano passado já. E, infelizmente, nós sabemos da resposta. Porque pode analisar que nós já vimos mais uma propaganda de mais um evento na cidade, né? Não essa semana, mas no próximo mês, Festa Das Nações. das Nações. Mais uma pergunta só em relação aos convênios que eu gostaria de saber. Em relação a esses novos, o DAD realmente foi liberado ao município, o DAD 19, ou não? João, deixa eu só falar eu tomei a liberdade, na verdade, junto ao prefeito, a estar marcando uma reunião na Casa Civil. Por quê? Como todo mundo sabe, teve problemas de convênios antigos, o qual a gente teria que estar devolvendo dinheiro para o Estado, do DAD, aquela história que todo mundo já sabe. Que poderia hoje estar colocando a gente no CADIM e não está nem o prefeito podendo assinar convênio. A gente foi muito bem recebido na Casa Civil, a gente teve o acompanhamento do seu Martelli, o Taca, que hoje é chefe lá de gabinete, né, da Casa Civil, e chamamos a dona Ivani, procuradores do Estado, para estar resolvendo esse problema, que hoje, gente, não é só problema de Monte Alegre do Sul. Tem 70 municípios que são instâncias que estão com o mesmo problema, de prefeitos em mandatos passados ter que usar recursos de convênio para pagar outras coisas, que não vem ao caso aqui. Foi passado isso, a Precesp está vendo, a doutora Ivani viu a possibilidade de estar resolvendo isso, foi pedido a suspensão disso para todos os municípios, tá? Por quê? A gente queria até fazer uma compensação, porque o DAD nos deve, o DAD deve muito aos municípios. Só que o que acontece? O que o Estado deve ao município se esquece. O que o município deve ao Estado nunca se esquece. Então, a gente pediu uma compensação do que seria direito do município de Monte Alegre. Então, hoje, tudo isso está suspenso, analisado, sendo analisado por procurador do Estado, porque do mesmo jeito que município tem problema, Estado tem problema com o município. Então, eles vão ter que chegar no acordo. Hoje, nós não temos problema com o CADIM em relação a isso, porque através da Precesp, do vice-presidente da Precesp também, que é de Cananéia, se eu não me engano, foi tratado disso. Então, está tudo suspenso. Tá? Então, os convênios foram assinados e vão estar vindo sim. Tá? E hoje mesmo eu falei lá na Fazenda, e está liberando esses recursos que eu te falei,
E também não há mais problema. Hoje, o orçamento do ODAD, o governo está liberando. Tá? Tanto é que ela falou, Kelly, quanto que é seu saldo? Eu falei, o meu é pouco. Eu falei, mas tem saldo para pagar para o município de Monte Alegre? A gente está com 10 milhões. Eu falei, então paga eu, porque o nosso não é nem 300. Né? Então, a gente está atrás, sim, tá, João? Mas então os novos convênios Foram já assinados e vão vir, estão constando no orçamento. São 8. são 8. Está São liberado já para licitar ou ainda não? Não, a gente, na verdade, João, eu pus ele para o orçamento de 2020. Certo. Tá? Por quê? Porque até a gente licitar, final do ano, tudo, a gente colocou ele para 2020. Entendi. Tá? João, deixa eu fazer Vereador Rodolfo, não. E sobre as festas, Kelly? Festa do Morango, festa de agosto. E a festa do Morango, né, como o prefeito falou, que foi o primeiro ano que ela deu lucro, realmente. Não. Todas as. No distrito a gente nem empenhou ainda, né? Gente, eu como diretora financeira, eu tenho que ser honesta e verdadeira. O que entrou nas contas da prefeitura de arrecadação da festa, tanto festa do Morango e festa da Padroeira, foi 150 mil. Tá? Entrou 150 mil de arrecadação de festa. Das duas festas? Das duas. Da festa de agosto, que eu tive por relatório, foi 10 mil reais. Nossa, senhora, desculpa, mas eu quase caí da cadeira. Ele apresenta um relatório para mim de 174 mil a festa do Morango de entrada? Não, entrou... Só do Morango? Não. O que eu tenho que falar... 144, Vereador. 174, 144. Ô, Rafael, você poderia pegar a resposta ao requerimento para nós lá fazendo, por favor? Vereador, o que eu tenho de relatório contábil é o que eu posso estar falando. Nossa, quase caí da cadeira, Kelly. Quase. Não tá o que eu estou falando não está constando o que o Fundo Social recebeu, tá, gente? Ele pode estar falando junto do fundo. Contando com o fundo? Não, sem contar com o fundo. Eu estou falando só da arrecadação das barracas. 150 mil só das barracas. Das duas festas. Das duas festas? A festa padroeira, 10 mil só. É o que eu tenho de relatório. Não, tranquilo. Mas foi pago alguma coisa já das festas? Está sendo pago. Não, tem bastante empenho para pagar, sim. Bastante. A hora que acabar... Eu não posso afirmar quanto foi o custo da festa, porque tá vindo nota ainda. Não, tranquilo. Mas dos 150 mil que entrou, já pagou todo mundo? Não entendi. Dos 150 mil que entrou, já pagou? Quase todo mundo. Dos 150 a gente está pagando ainda, né? Está pingando, entendeu? A gente não pagou tudo ainda, tá? Do valor arrecadado com o Fundo Social. Você sabe me dizer qual é o saldo do Fundo Social hoje? Qual foi o Não sei, João. Não sei falar exatamente para você. Porque o valor do fundo entrou na conta do fundo e eu fiquei prestando atenção na arrecadação da festa, cuidando das entradas. Não, eu falo hoje, a conta do Fundo Social, o saldo da conta do Fundo Social hoje. Acho que eu acredito uns 40 mil. 40 mil? Acredito, preciso até dar uma confirmada para você. Certo, é porque assim, essa pergunta eu vou falar para vocês. Eu tenho recebido diversas reclamações de pessoas que buscam o Fundo Social e falam que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Aí eu já... Né? Então, assim, é por isso que eu estou perguntando, porque né, acho que o Amarildo também sabe, tem ciência disso, né, vereador? Então, só aguardar o Rafael. Enquanto o Rafael não vem com a resposta ao requerimento, eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Como é de conhecimento de vocês, eu fiz o requerimento solicitando o relatório das contas 2018 da Prefeitura. O prefeito deu uma enrolada, reiterei o requerimento, o prefeito informou. Uma aprovação, lógico, da casa. Lá consta o pagamento de R$ 95 mil em multa, INSS e FGTS. Acho que 84 mil de INSS e 12.900 do FGTS. O que você me diz sobre isso, Kelly? Por quê? João, isso ocorreu por atraso de pagamento, né, sem dúvida. A gente foi pagando conforme vem dinheiro. Se não tem como fazer milagre. Com dinheiro não se faz milagre, né? E a gente fez a defesa, tanto é que a gente mandou aí o relatório do Tribunal de Contas e mandou também a defesa que está em análise pelo tribunal, né? E não é só no município de Monte Alegre que está acontecendo isso, né? Vários municípios têm o mesmo problema de atraso de pagamento.
Total de vendas, 26ª Festa do Morango, R$ 177.092,25 centavos. Recebidos, R$ 160.740,38. Não, eu tenho na conta. Agora, se entrou em outra conta, João, eu não identifiquei. Tanto é que a gente chamou o tal do o moço, tal não, o Diogo, para estar comparecendo lá para a gente estar esclarecendo. Né? Mas o que entrou, eu posso falar para vocês o que entrou na conta específica da Festa do Morango. Daí eu tenho relatório para dar para vocês, entendeu? Lembrando que isso daqui, o que se dê, é uma tabela de Excel. Não, acho que tem só mais uma situação. Transporte universitário. Eu posso dar opinião. Explane e seja sincera conosco, Kelly. Eu posso dar minha opinião particular? Estou brincando. Gente, eu falo sempre, nenhum município tem condições de arcar com esse tipo de despesa a mais. Não tem como usar recurso próprio para estar custeando transporte universitário. Nós temos que fazer pela atenção, pela educação básica do município, né? Se for falar para mim, Kelly, você é a favor disso? Não, não sou. Eu acho que a gente tem que chamar os alunos, lógico, não pode ser pego de surpresa, fazer uma reunião, explicar a situação do município e falar, gente, infelizmente, a gente ajudou até onde pôde, hoje não pode ajudar mais. Não estamos tendo condições de pagar o transporte universitário. Kelly, só uma perguntinha que eu gostaria de fazer, por gentileza. Não sei se você vai saber de cabeça me responder. Qual é o valor pago em cargos comissionados do município? Você tem ideia ou não? Cargos? De comissões? Só dos cargos de comissão? Só a E- folha deles? Não, não tenho não esse Sim, valor não, para beleza. estar te passando. Tá, obrigado. Em relação ainda aos transportes universitários, está em dia o pagamento, não está? Qual é a situação dele hoje? João, não está em dia. É tudo recurso próprio. É um valor de aproximadamente uns R$25 mil por mês, somando as duas empresas que hoje prestam serviços, né? E a gente não tem condições de arcar Qual é com o mais esse total valor. do débito? Oi? Qual é o total da dívida com o transporte, com os transportadores? Olha, eu acredito hoje que na faixa de 150 mil. Não, Dá licença, senhor presidente. Eu até tive... Senhor, dá licença, passo. Eu até conversei esses dias com a Kelly, meio particular, sobre a empresa que me procuraram. Até ela citou sobre isso, ela foi até... Sempre fui bem recebida, ela sempre me ouviu, de até, futuramente, ir pagando até... Achou um jeito de ir pagando por semana, né, Kelly? Alguma nota Exato, para ir derrubando, né? Foi o que ela falou, não estou em defesa dela, não, mas foi o que a senhora me passou. Agora, se isso mesmo vai concretizar, eu não sei. Senhor presidente, a gente se é possível. depende, vereador. É difícil hoje planejar sem a gente ter certeza do que vai arrecadar. E não tenho como falar para... cada dia a gente mata um leão lá, entendeu? A gente tem que chegar no dia e ver o que entrou nas contas, o que tem de repasse para estar executando o trabalho no dia. A gente não tem como ter um planejamento. Eu acho que deveria, sobre isso que é assunto o João tocou, nem toquei, mas tocou, então, pegasse os nove, por exemplo, se o senhor concordar, né? Também os pares aqui, os 9 vereadores, chamar o prefeito e chegar a um ponto. Porque aqui não se pode, eu acredito, como a senhora está se explicando, que não tem condições. Isso aí vai Manter a gerar... bola de neve. Na verdade... Vai cheirar o quê daqui a pouco isso aqui? A gente se Concorda, põe- Janinho? Se não tem condições... Eu vou dar uma opinião. Está 150 agora, vai 300, vai 1 milhão. Amarildo, falta 2 meses para o final das aulas, não é isso? Sim. Chamar quem precisa do transporte Os universitário, empresários. chamar aqui e mostrar Gente, a realidade do município, que não tem condições. exatamente. O que foi feito em Socorro, na época que eu estava lá? A gente fez um projeto assistencial para estar atendendo os alunos universitários. Realmente, eles iam, através da assistência social, mostrar que realmente não precisavam do transporte e provar isso para a gente. Porque hoje, se você falar para mim quem a prefeitura está transportando, não sei. Se precisa, É todo mundo, não né? sei. É todo mundo. Então, a diretora, a Cecília, ela tomou a providência, na verdade, à frente, e está pedindo para as pessoas fazerem o recadastramento, tá? Eu me ponho à disposição para estar falando com esses universitários, para estar explicando a situação do município, que não é vontade dos vereadores. Eu sei, se corta, vai vir muitos alunos atrás de vereadores, entendeu? A gente sabe como é que funciona.
Então, a gente tem que dar Kelly, esclarecimentos. E assim, para o ano num- que vem, já não ter mais isso, João. Num grosso modo, lógico, você ainda não fechou totalmente, né, o mês, enfim, nós já estamos concluindo setembro, a arrecadação de setembro, praticamente o que tinha que entrar já entrou. Até dia 30 a gente tem umas... Mas assim, a gente sabe. Seja sincera com nós. Esse ano, o Executivo não fecha suas contas novamente. João, na verdade, temos que tomar atitudes. Não, se Pra isso seguir acontecer. nessa linha. Se seguir essa linha hoje, o Executivo não fecha as contas. Não, se não fechar a porteira das compras, se não parar, a gente não consegue fechar. Se hoje já passa quase 1,5 milhão, né? Entendeu? A gente não consegue. Eu acho assim, tem coisas que a gente tem que deixar de ter de despesas. A gente precisa deixar. Entendeu? Eu sei que o prefeito também não quer tirar o universitário, porque sabe também que além de, assim, politicamente falando, não administrativamente, Mas assim, prejudica é aquela vocês. história, ele vai manter o politicamente, mas o administrativo depois quem vai responder é ele. Exato. Quem vai sair com o Então, tribunal, o Ministério Público, enfim, exato. é ele, é o CPF dele. Exatamente. Hoje, o tribunal, gente, eu até estava brincando com esse prefeito aqui, com a Aguiar, falei para ele, não desejo para ninguém ser prefeito. Por quê? Porque você responde por tudo. Se você faz tudo certinho, você sai no mínimo com 10 processos. Não tem como você sair sem. Não existe mais. Entendeu? Então, o que acontece, gente? Pé no chão. Hoje tem que ser gestor. Esquece. Gente, a partir do momento que você foi eleito e assumiu, você não é mais político. Você é gestor. Gestor. Você só tem que administrar. Entendeu? A política, infelizmente, não vai acontecer. E é assim que o tribunal vê novos prefeitos hoje. Os colegas, mais alguma pergunta? Estou liberada? Encerrou? Então, Kelly, Gente. gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Desculpa alguma coisa, algum transtorno no início aí ali embaixo. Mas eu acho que o mais importante é a gente ter essa postura de chamar o diretor aqui na casa e a gente conversar e ouvir a real situação. E ouvir o que de fato está acontecendo. Porque, assim, é natural que o prefeito não vai falar a verdade para a gente. Isso é natural, ele vai tentar maquiar, camuflar, fazer aquele oba-oba. Agora, chamando os diretores que são comprometidos, como vocês são, e eu sei disso, vocês estão tentando, que a gente já conversou várias vezes anterior, em off, né, vamos dizer assim, em conversas, né, não oficiais, como a gente está tendo aqui na Câmara hoje, a ideia era justamente essa, é você explanar para nós a real situação financeira do Sim, para a município. gente é um prazer estar aqui explicando. A gente até aqui agradece ter chamado. Até eu falei, quando chamaram, eu falei, que bom que me chamaram, né? Vou poder esclarecer, porque fica muita coisa no ar, muito diz que me diz que. Sim, E, sim. né, e a gente tem que estar aqui para esclarecer o que está acontecendo realmente. E eu queria mais uma vez, sim, João, dessa oportunidade que você me deu, pedir ajuda para todos os vereadores que apoiem alguns fatos que são bons para a cidade, algumas coisas que a gente vai estar, não, independente do prefeito, a gente vai estar como gestores com ele, fazendo melhor para o município, entendeu? Eu vou precisar da ajuda de vocês, eu já falo para todos os prefeitos que eu trabalho, viu? A gente não é nada sem a Câmara. E realmente não é, eu dependo de vocês para tudo. E conto com a colaboração de vocês para a gente fazer uma Monte Alegre do Sul melhor. Sim. Eu estou aqui para isso, entendeu? Eu adoro essa cidade, independente que eu não nasci aqui, mas eu adoro as pessoas que estão aqui, que convivem comigo. E eu peço, sim, vamos olhar por Monte Alegre do Sul, gente. Temos muita coisa para fazer. E obrigada a todos. Imagina, a gente que agradece. Obrigado, Kelly, obrigado, Márcia. Muito obrigada.